Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara, vamos começar o nosso feedback e correção da atividade número 3 de Geografia. A nossa aula teve como tema a atmosfera. Até o presente momento, nós tivemos aí um total de 50 alunos participando dessa atividade. Uma quantidade considerável de alunos acertou todas as questões, né? E um número também bastante elevado de alunos ficou aí entre acertar uma, acertar duas, né? Ficou aí no meio, no intervalo, tá certo? Que aí gerou essas pontuações aí. A turma com maior participação foi o primeiro ano da noite, primeiro ano H da tarde, correspondente aí a 20% das respostas, seguido aí de um empate triplo entre o primeiro F da tarde, o primeiro ano B da manhã. Nós tivemos aí 35 alunos que acertaram o item A, correspondendo aí a 70% dos alunos acertaram essa questão. Em segundo lugar, o item mais marcado foi a letra B. E aí a gente vai já ver as questões e fazer um entendimento de por que tantos alunos, 6 alunos, marcaram a letra B. A segunda questão, nós tivemos 32 alunos que acertaram. Veja que já diminuiu a quantidade de alunos que acertaram. Foi um total aí de 64%. E 7 alunos marcaram letra B. E aí vamos tentar entender também por que esses alunos marcaram essa alternativa. A terceira questão, nós tivemos 29 alunos que marcaram, correspondente a 58% das respostas. E aí veja que nós tivemos 9 alunos que marcaram a letra A e 7 alunos que marcaram a letra C, né? Então vamos tentar entender aí o que aconteceu. E parece que é a ordem decrescente, né? A primeira foi a mais acertada e aí foi diminuindo até chegar à quarta questão. A quarta questão que nós tivemos aí, 27 alunos que acertaram, um total de 54%. 10 alunos marcaram a letra B como alternativa, errando aí a questão. Fazendo a análise da questão 1, nós temos o seguinte. Em nossa aula, nós vimos que o tempo atmosférico e o clima são dois conceitos diferentes, apesar de estarem relacionados. E aí a questão pede para vocês apontarem qual era essa diferença entre os dois conceitos. E aí vocês vão ver nos enunciados que existe uma confusão, né? E repete, inclusive, as informações mudando só a ordem do que está sendo dito. Então, na aula, o que foi que eu disse? Eu disse que o tempo atmosférico, ele é o estado momentâneo, ou seja, a cada momento ele vai mudando, ele é extremamente variável, certo? Então, enquanto o tempo atmosférico é um estado momentâneo das condições da atmosfera dos lugares, o clima corresponde ao conjunto de características que permanecem, ou seja, aquelas que mais se repetem. Então, um é momentâneo e o outro não é. O outro é definido ao longo de pelo menos 30 anos, que foi o que eu falei na nossa aula de geografia, certo? Então, o tempo atmosférico são essas características que vão mudando ao longo do dia. Exemplo, taxa de insolação, né? Se está ensolarado, se está nublado, parcialmente nublado. Então, a nebulosidade, a taxa de nebulosidade, a velocidade do vento, se está ventando forte ou fraco, se é uma brisa suave ou se é calmaria, certo? Então, tudo isso são condições do tempo atmosférico, tá certo? Nós temos também a umidade do ar, que é a possibilidade de haver chuva ou não, né? A taxa de precipitação, então, que seria aí a possibilidade de chuva, está relacionado com a umidade, e a temperatura, que vai mudando ao longo do dia, né?
Ou vocês acham que durante o dia todo a temperatura é igual? Não, a gente percebe que tem momentos do dia que a temperatura é mais alta, outros momentos a temperatura é um pouco menor. Na nossa cidade é sempre quente, né? Então essas características aí, elas dizem respeito a tempo atmosférico, que são as características do clima, que são as características que permanecem. A nossa cidade é sempre quente, certo? Então o calor é uma característica, temperaturas sempre altas é uma característica do clima. Por quê? Não muda. Pode ser que em um dia ou outro que choveu diminua um pouco a temperatura, mas a característica que marca a nossa cidade é calor, certo? Acima dos 27 graus de temperatura. É a média de temperatura. Outra característica que vai determinar também o clima, que aí vai ser a característica permanente, é que nós temos um período de seca, ou seja, um período que não chove, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Então, todos os anos, termina o mês de junho, pronto. Não tem chuva em Fortaleza, certo? Vai cair uma chuvazinha agora em setembro, que é o que a gente chama de chuva do caju. É um fenômeno meteorológico. Pode acontecer e pode não acontecer, mas o que a gente tem estudado ao longo dos últimos anos, os últimos 30 anos, é que sempre, todos os anos, no mês de setembro, não se sabe mais ou menos o dia, né? Pode ser no começo de setembro, pode ser no final de setembro, mas normalmente associado ao período do equinócio de primavera, certo? Que é no dia 21, 22 de setembro, tá certo? É um momento que nós temos aí uma variação na inclinação da radiação solar e possibilita aí que a gente tenha essa mudança. Então a alternativa A, ela é a alternativa correta. Por quê? Porque ela diz exatamente isso que eu falei, que o tempo atmosférico são as características momentâneas e variáveis, e o clima são as características permanentes, invariáveis, tá certo? A alternativa B diz o que está sendo dito na alternativa A, com uma diferença. Ele troca o nome clima pelo nome tempo. Então ele diz que o clima é momentâneo e o tempo atmosférico que é permanente. E a gente viu na nossa aula que não é, tá certo? Todas as outras alternativas estão mais ou menos nesse sentido, né? A C diz que o tempo é um estado permanente, ele não é permanente, ele é variável. E diz que o clima é variável, o clima não é variável, o clima é permanente, tá certo? A letra D diz que o tempo é duradouro e o clima é temporário, não é o contrário. O tempo, ele vai variando ao longo do dia, então ele é temporário. E o clima, ele é duradouro, por quê? Porque ele é definido ao longo de muitos anos. É a característica que mais se repete, que a gente chama de permanente. O tempo é definido após um estudo de 30 anos, enquanto o clima não. Então, já está errado aí, certo? Então, percebam aí que pelas nossas aulas a gente tinha como responder essa diferença aí entre tempo e clima. A segunda questão, nós tivemos um número muito grande de alunos que marcaram a letra B, estratosfera. E aí vamos tentar entender o que acontece aqui. A partir dos estudos sobre a distribuição vertical da atmosfera, ou seja, de cima para baixo, a ponte, a camada que reúne 80% dos gases, portanto, representa a maior pressão. Então, o que eu falei na nossa aula? A gravidade, ela atrai os gases para a superfície do planeta. Então, os primeiros metros, né, os primeiros 10 metros, 100 metros, né, os primeiros 100 metros da atmosfera, eles concentram a maior parte dos gases da atmosfera, certo? Cerca de 80% dos gases. Isso vai determinar que as regiões mais baixas, né, as regiões da superfície, viu, gente? As regiões da superfície mais baixas, elas têm uma pressão atmosférica maior do que as regiões mais altas. Isso a gente percebe quando a gente vai subir no avião, que a gente sente um mal-estar no ouvido. A gente percebe quando a gente sobe uma serra. A gente vai percebendo que vai sentindo um mal-estar no nosso ouvido, que é a variação da pressão. Tem gente que sangra o nariz, né? Então,
Essa diferença de pressão se dá devido a essa concentração dos gases da atmosfera na primeira camada. Qual é a primeira camada? Troposfera, certo? Então a troposfera já é aí a primeira camada e é a que concentra a maior parte dos gases. Por que marcaram estratosfera? Sinceramente eu não sei, certo? Talvez pensaram, né, concentra, aí pensou gases ozônio, certo? Que aí no caso a concentração de ozônio fica realmente na estratosfera. Mas eu não consigo entender por que marcaram a letra B. Parabéns para quem acertou essas duas questões. A terceira questão, com base no que a gente viu na nossa aula, informe em qual das camadas da atmosfera encontramos a grande concentração de ozônio, que aí, devido a essa grande concentração, a gente chama essa camada de ozônio. E aí nós vimos que ela fica no meio, mais ou menos no meio da estratosfera, certo? Gente, um detalhe interessante é, graças a Deus, aquelas coisas, né, que acontecem no planeta que garantem a existência da vida. Graças a Deus, o ozônio está em grande concentração na faixa. Por quê? Lá ele é muito importante para a gente, porque ele vai filtrar a radiação ultraviolenta. A radiação ultravioleta. O que é que essa radiação ultravioleta faz? Ela causa desmaturação celular, ou seja, ela destrói as células do nosso corpo, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas os supermercados utilizam lâmpadas ultravioleta para eliminar as bactérias, certo? Aí você olha assim nos frios do supermercado, né? No frigorífico, na parte do frigorífico do supermercado, e eles colocam uma lâmpada meio lilás, meio roxa. Se vocês já viram isso, aquela lâmpada é uma lâmpada ultravioleta, certo? E o que ela vai fazer? Ela vai emitir uma radiação ultravioleta que vai eliminar a proliferação de bactérias, certo? Então, o ozônio, ele vai ser muito bom pra gente, porque ele vai inibir a entrada dessa radiação ultravioleta no planeta Terra. Ele não consegue filtrar tudo, né? A gente tem que tomar nosso cuidado, passando protetor solar, né? Não se expondo tanta radiação, mas ele filtra uma boa parte, garantindo a possibilidade de existência de vida. Aí o que vai acontecer? O gás ozônio, gente, se ele não tivesse concentrado nessa região, o que ia acontecer? Ele seria um problema. Por quê? Porque o gás ozônio, ele é tóxico. Ele é um venenoso. Se você inalar ozônio, você vai ter problemas de saúde, tá certo? Então, o gás ozônio, ele é muito importante para a vida lá na estratosfera. Aqui no contato com a superfície, você inalar, você morre, porque ele é venenoso, tá certo? Então é interessante vocês identificarem isso. Existe, gente, muito material na internet que vocês podem se aprofundar a esse respeito, né? Sobre camada de ozônio, como que a camada de ozônio ela filtra essa radiação. Quem tiver interesse pode pesquisar a respeito disso. Eu não posso falar com vocês porque, sim, o nosso tempo de aula é muito curto, certo? Então não dá para falar sobre tudo. Mas quando eu for falar sobre impactos ambientais na atmosfera, eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa questão da filtragem por ozônio, tá bom? Quarta questão. Na aula vimos que existe uma diferença na distribuição das temperaturas do planeta, possibilitando a definição de 5 zonas climáticas. Isso acontece devido à mudança no ângulo de incidência da radiação solar sobre a superfície do planeta, garantindo diferença no aquecimento. Qual é o fator climático que determina essa diferença de temperatura ao longo da superfície do planeta? Em outras palavras, traduzindo, qual é o fator climático que determina a distribuição horizontal das condições da atmosfera? É isso que eu estava falando, né? Na nossa aula a gente falou sobre a vertical e a horizontal. O que determina a distribuição
horizontal, ou seja, ao longo da superfície. Né? A gente viu no começo do ano que existe essa diferença das zonas climáticas quando a gente estudou linhas imaginárias. E aí, quando a gente estudou linhas imaginárias, eu disse, gente, os paralelos, eles informam mais do que a latitude. Eles informam também as zonas climáticas. E aí eu expliquei para vocês, de maneira bem breve, né? Que a radiação solar, ela se comporta de maneira diferente ao longo da superfície. Isso devido à curvatura do planeta Terra, né? O planeta tem esse formato ligeiramente esférico. Então, quando a radiação atinge a superfície na linha do Equador, forma um ângulo de 90 graus. Essa energia ela é totalmente absorvida, certo? E aí aquece mais. À medida que eu vou me deslocando para os polos, há um aumento da inclinação, né, da radiação solar, chegando aos polos com a inclinação máxima. Essa radiação ela derrapa sobre a superfície, dispersa e vai-se embora. Então perde boa parte da radiação, do calor da radiação solar, fazendo com que essas regiões sejam mais frias, tá bom? Então, essa situação que a gente visualiza, ela se dá devido ao fenômeno da inclinação da radiação solar, certo? Então, com relação a isso, a gente diz que a latitude, a letra A, ela é um fator que vai determinar a variação da temperatura, pressão na superfície terrestre, certo? Ela vai criar aí o que a gente chama de zonas climáticas. Então, a alternativa A, latitude, é esse fator que está falando aí, tá certo? Das 5 zonas climáticas definidas pelo ângulo de inclinação de incidência da radiação solar, tá bom? Altitude, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade também são fatores, certo? Eu não consegui me aprofundar sobre esses assuntos, eu ainda vou tratar um pouco sobre eles na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre os climas, certo? Mas eu deixei uns links de alguns vídeos, de algumas aulas, em que vocês poderiam consultar para se aprofundar mais nesses assuntos, tá bom? Então, vamos lá. A latitude é um fator que vai determinar essa variação das temperaturas. Em zonas tórridas ou quentes, que é essa região aqui amarela do globo. Zonas temperadas, que são essas regiões que estão próximas à faixa amarela, certo? Que está de azul aí, tá bom? Que tem aí o retângulozinho verde, zona temperada no norte, zona temperada no sul, que ela fica entre o trópico e os círculos polares, tá certo? E acima dos círculos polares, né, na região do topinho do planeta, que é essa regiãozinha mais afastada, né, na cabeça, na parte mais superior ou mais inferior aí da esfera, vocês têm as zonas polares, certo? Ou zonas frias, gélidas, glaciais, né? Zonas glaciais do planeta Terra. São regiões extremamente frias, tá certo? Gente, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Parabéns para quem acertou todas as questões. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto, tratando sobre os climas no mundo e no Brasil. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.